Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um encontro do nosso projeto PP para quê? Bom, hoje a gente está recebendo o professor Israel, pró-reitor adjunto de graduação da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado pela sua presença, professor. E também estamos com a aluna Samla, do curso de Publicidade e Propaganda da FIC. Muito obrigado pela presença. Bom, a ideia é que a gente consiga conversar um pouquinho hoje sobre o atual contexto das instituições de ensino superior no país, especificamente falar um pouquinho sobre o contexto da UFG nesse momento. Samila, te convido para fazer a primeira pergunta. Fique à vontade. Bom, nós estamos em 2020, né? É engraçado como a comunicação evoluiu, enfim. Mas agora, o que está pesando muito é essa questão de conversar de verdade com as pessoas a partir dos meios digitais. Vocês acham que funciona? Nós estamos preparados para isso? Esse diálogo entre professor e aluno? Ok, bom. Primeiramente, eu quero, antes de ir na resposta da estudante Sam, eu gostaria de agradecer, tá, Pedro, a você, ao professor Eliseu e aos demais colegas presentes nesta webconferência, em nome da Pró-Reitoria de Graduação, em meu nome, em nome da professora Jaqueline Araújo Sivart, que é a nossa Pró-Reitora de Graduação. Também trago aqui minhas palavras, as palavras do nosso magnífico reitor, professor Edivar, nossa vice-reitora, professora Sandra Mara, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Afinal de contas, esse projeto de extensão de grande relevância, ele é mais um canal de comunicação, né, da universidade com a sociedade. E estarmos neste momento aqui, ouvindo perguntas de estudantes, e poder dialogar com o estudante, com os professores, com os servidores técnicos administrativos da universidade, isso, sem dúvida alguma, contribui muito para que nós caminhemos juntos e buscamos soluções conjuntas, né, soluções coletivas para essa situação que nós estamos vivendo na universidade, que é uma situação nova, não apenas para a universidade, como para a sociedade inteira, né? Bom, antes de responder a pergunta propriamente dita, é interessante a gente fazer uma retrospectiva, né, de como que a gente começou esse ano 2020. Todos nós tínhamos uma série de sonhos, projetos e planos, sistematizamos isso em nossas agendas, pensamos assim, esse ano a gente vai construir determinados projetos, de repente vem uma pandemia e muda consideravelmente todas as nossas estratégias, a gente tem que replanejar, né? E aí nós tínhamos, então, um cenário pensando em todas as nossas atividades sendo realizadas presencialmente, e agora nós tivemos aí uma surpresa, que foi o calendário ter sido suspenso, né? E eu quero reiterar que a suspensão desse calendário não foi a bel prazer, foi orientação por parte de especialistas da saúde, de que naquele momento o ideal era fazer a suspensão, e a gestão da universidade fez porque considerou que o mais importante era garantir, né, a vida, a proteção dos nossos estudantes, dos nossos servidores, né, dentro desse contexto de proliferação da Covid-19. Nessa suspensão, no primeiro momento, o que foi engraçado, assim, que a gente percebeu um comportamento da comunidade de alguns até gostaram da suspensão, sabe? Acharam que seriam as férias, tal, um tempo para descansar, mas ainda fomos percebendo que com o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e foi ficando aquele cenário assim um pouco, digamos, inesperado, né? Aquelas pessoas que estavam, de repente, achando bacana que não ia ter aula, tal, começaram a ficar um pouco preocupados. E aí, hoje, nós estamos percebendo que o comportamento está mudando de acordo com o que muda o cenário. O cenário mudou, a comunidade reage de uma forma ou de outra, né? No início, as pessoas ficavam um pouco resistentes, sabe, Sam? Assim, será que a gente consegue fazer o bom uso das TDICs no ensino? E a gente sempre tentava na universidade propor esse discurso, esse diálogo com as unidades. Só que às vezes a gente não conseguia porque a agenda de trabalho é muito intensa. Aí, de repente, chega a pandemia e nos força a fazer essa discussão. Se tivéssemos opções, Samra, neste momento, eu diria para você, não, vamos testar possibilidades. Mas hoje, no contexto em que vivemos, né, com o calendário suspenso e com, inclusive, lockdown previsto aí para as cidades do estado de Goiás, neste momento, eu acho que o ensino presencial ele não tem condição viável de acontecer. Talvez o ensino híbrido, mas seja o ensino híbrido ou ainda no cenário mais propício, o ensino remoto, nós iremos ter que fazer uso da TDICs. Então, nesse momento, a gente precisa acreditar nas ferramentas digitais, a gente precisa acreditar que esses mecanismos, ele consegue garantir a interação, para a gente dizer que a gente está em isolamento presencial,
mas a gente não está em isolamento social. Neste momento, por exemplo, nós estamos com uma sala com 6 pessoas conversando e um monte de outras pessoas nos acompanhando, né? Então, nós não estamos isolados. E a gente precisa acreditar nessas ferramentas, precisa acreditar nessa eficiência, precisa preparar aqueles professores que não tiveram oportunidade ao longo da sua formação de fazer uso dessa ferramenta, para que eles possam fazer uso eficiente, para testar outros instrumentos de trabalho, para a gente viabilizar a qualidade do ensino dos mesmos modos que eram oferecidos presencialmente. Então, se a gente tivesse outra opção, eu diria, vamos testar outra posição, mas neste momento, Sam, a gente precisa acreditar, a gente precisa apostar nisso, sabe? E eu tenho certeza que com o quadro de professores da universidade, servidores técnico-administrativos e de estudantes, com o nível que nós temos, você pode ter certeza que nós vamos fazer bom uso das ferramentas e vamos manter o padrão de qualidade da universidade, mesmo que o ensino aconteça de modo remoto neste primeiro momento. Professor Israel, boa tarde. Então, você falou muito dessa questão nós estamos sendo obrigados a lidar com esse novo contexto e ensinar nesse novo contexto, né? Só que boa parte de nós, professores, e também, eu acredito, boa parte dos alunos, nunca lidaram com EAD, com remoto, é uma primeira vez, né? Como é que a UFG está pensando tanto a capacitação docente quanto a capacitação do próprio discente? Porque, de um lado, existe a necessidade de capacitação docente, existe a necessidade, né, de entender o que não é simplesmente uma transposição do presencial para o remoto, mas, por outro lado, a gente também precisa mostrar para o aluno que o EAD, que o remoto, que o EAD é diferente, não são ali, muitas vezes, 4 horas falando através de um computador, de uma câmera, né? Então, assim, a UFG tem pensado nessa capacitação, vamos dizer assim, tanto do docente quanto do discente? Professora Marina, excelente pergunta. Eu sempre digo, quando as pessoas me fazem esse questionamento, de que nós fomos pegos de surpresa com a pandemia. Nunca imaginávamos, quando começamos 2020, que a gente teria um calendário suspenso. Mas, naquele momento, o mundo todo foi pego de surpresa, né? Vocês notarmos lá em outubro, por exemplo, ninguém imaginava que hoje estaríamos no contexto que estamos vivendo. Então, eu acho que ter sido pego de surpresa, a gente consegue até dar uma explicação. Mas agora, sair dessa pandemia, que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai sair, e se preparar para trabalharmos enquanto ela está aí, para a gente conviver com essa realidade, e também depois que ela sair, como que a gente vai sair dela, a gente tem a obrigação de se planejar. E a universidade não tem se furtado disso, sabe, dessa obrigação de fazer esse exercício. Nós temos aqui na universidade o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, que é o CIAR, que é um centro que não só dá assistência para a realização dos cursos EAD na universidade, é um dado importante, assim, a UFG tem 102 cursos de graduação, desses 102, 4 são EAD, então, ou seja, a gente tem experiência com curso à distância, mas muito mais que isso, nós temos a Prefeitura de Educação constituiu uma comissão formada por professores de diversas áreas do conhecimento, que é uma comissão que vai pensar o desenvolvimento do ensino crítico, colaborativo, inovador, junto com a comunidade, para a gente pensar como que nós podemos formar nossos professores para trabalhar em conjunto com essas novas tecnologias, né? Nós temos uma Secretaria de Tecnologia e Inovação, que é a SET, que está ligada diretamente ao gabinete da reitoria. Então, assim, nós, em termos de gestão, estamos apontando caminho, estamos criando oportunidades, estamos incentivando os professores que façam curso de formação pelo CIAR, que procurem fazer uso dessas novas ferramentas, e se precisar de um apoio, obviamente pode procurar a gestão, aí eu digo mais em relação aos estudantes, que é outro ponto que você traz, porque nós temos um monte de estudantes aí que, infelizmente, não tem computador em casa, não tem acesso a pacote de dados para acessar a internet, e a gente está pensando nesses estudantes também. Nós estamos com a política aí, junto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para que nós possamos oferecer pacote de dados para esses alunos, para que eles consigam acessar a internet. Não sei se vocês assistiram ontem, o MEC o Ministério da Educação deu uma coletiva em que ele disse que vai disponibilizar pacote de dados também para estudantes que são mais vulneráveis socialmente, né, socioeconômico. E, então, ou seja, vai ter pacote de dados e nós vamos, inclusive, emprestar computadores da universidade para aqueles alunos que não têm computador em casa. Nós já fizemos a consulta às unidades, nós temos laboratório de informática que estão parados aí, no sentido assim, o computador não está sendo utilizado neste momento, então que esse equipamento seja disponibilizado para os alunos, né, e se esses alunos fizerem uso e tiver o pacote de dados, não tem motivo para a gente não avançar nesse sentido, né. Então é isso, é ofertar a condição para que o aluno possa acessar, cuidando desse grande pilar, os 3 grandes pilares que o professor Divar sempre defende. Primeiro, a gente precisa cuidar da isonomia, a gente precisa dar a todos os nossos estudantes
condições para que eles acessem o conteúdo virtualmente. Também a gente precisa cuidar da qualidade. A gente precisa preparar nossos professores por meio de curso de formação e capacitação para que esse ensino agora realizado de modo remoto ou híbrido, ou sei lá, mais na frente presencial, com apoio das TDICs, seja um ensino do mesmo padrão de qualidade que a gente tinha no ensino presencial. E, por fim, a inclusão. A universidade já tem preocupação com essa pauta da inclusão. A gente colocou na universidade mais da metade dos nossos alunos estudantes de escola pública. As cotas são 50%, mas às vezes entra um pouco mais. Mas metade dos nossos alunos são de escola pública, nós temos alunos indígenas, temos alunos quilombolas, e nós estamos preocupados com o sucesso desse aluno. Eu sempre digo que a inclusão ela não se dá no momento em que a gente coloca o aluno na universidade, porque isso a gente consegue fazer por lei. Faz um decreto dizendo que a partir de agora metade dos estudantes vão entrar na universidade pelo sistema de cotas. E se a gente não lidar com a política de permanência, esses alunos vão cair pelo caminho. A inclusão de universidade, ela se dá lá no final, quando a gente pega o resultado dos alunos que estão colando o grau e vê, desses que estão colando, quantos que entraram pelo sistema de cotas, quantos que entraram pelo sistema, digamos assim, o tradicional, né? E aí a gente vê se realmente a universidade está sendo eficiente na inclusão e na permanência. E a Universidade Federal de Goiás, por meio da Comissão da Inclusão e Permanência, da coordenação de ações afirmativas, está trabalhando nesse sentido, de garantir formação professor e garantir acesso aos estudantes. Muito obrigado, Israel. Professor, só para a gente finalizar o nosso primeiro bloco, além do que você já colocou, você gostaria de destacar alguma mudança e adaptação em relação ao comportamento dos alunos e professores e da própria comunidade acadêmica da UFG também, nesse novo momento? Sim, eu acho que é importante reforçar aquilo que eu falei no início, né? O ambiente está muito dinâmico, e nessa dinamicidade, o comportamento da comunidade vai acompanhando esse dinamismo. Então, quando eu disse no início lá que algumas pessoas até acharam interessante que houvesse a suspensão do calendário, porque pensavam que era período de férias, né? Quando a gente dizia que não, que era para ficar em casa, que era quarentena, que era preocupação do isolamento social, mas depois de um certo tempo, esse isolamento vai causando uma certa angústia, porque o aluno está ali, ele está percebendo que o tempo está passando e ele poderia estar avançando no curso e não está. Aí ele liga a televisão e verifica que uma universidade particular está avançando o curso, está realizando atividades remotas lá e o curso está andando. Ele tem aquele sentimento no imaginário dele que ele está ficando para trás, a formatura que estava prevista para o final do ano talvez não vai acontecer mais no final do ano, e aquele sentimento de que está ficando para trás faz o aluno ficar um pouco ansioso. E aí nós fizemos uma alteração na resolução do Consune, perguntando se a gente poderia, né, perguntando ao Conselho Universitário, se poderíamos liberar algumas atividades, né, núcleos livres, por exemplo, que são atividades mais fluidas, aquele aluno que não tivesse condição de fazer não ficaria prejudicado, porque tem mais oferta ao longo do ano. E nós tivemos um resultado surpreendente, Pedro. Nós fizemos uma oferta de pouco mais de 1.000 vagas de núcleos livres, mais de 5.000 alunos solicitaram, e desses 5.000 alunos solicitaram, foram mais de 10.000 solicitações de vagas em núcleos livres. Então, nós avaliamos, assim, que boa parte da comunidade dos alunos, nesse momento, estão desejosos de fazer alguma coisa remotamente. E, por lado dos professores também, nós tínhamos percebido que, inicialmente, havia muita resistência, principalmente por parte da inclusão, né, de que talvez algum aluno pudesse ficar pelo caminho, mas também os professores muito preocupados com a qualidade do ensino, um pouco desconfiado dessa pergunta que a Samila fez no início, se o ensino remoto garantiria a mesma qualidade, mas eu acho que com o tempo as pessoas vão convivendo com a tecnologia, vão amadurecendo, vão percebendo a eficiência que ela é, e isso vai sinalizando outros comportamentos, né? Como nós já percebemos agora, nós fizemos uma consulta às unidades acadêmicas, inclusive a FIC foi uma das unidades, nós encaminhamos um ofício circular, perguntando se os professores e os coordenadores, se eles visualizariam possibilidade de algumas atividades acontecerem remotamente, além de núcleos livres. E aí nós recebemos 22 unidades, nos enviaram a resposta, dessas 22, algumas alegaram que o tempo para a consulta foi muito exíguo, não deu para dar a resposta, mas nós tivemos, salvo engano, 17 unidades, nós fizemos o cômputo, mas assim, 90% das que responderam positivamente de que é possível, sim, a gente fazer expansão, neste momento, ofertar outras disciplinas, além de núcleos livres, inclusive disciplinas de componente obrigatório ou optativo. Sejam elas, por exemplo, disciplinas teóricas, disciplinas de estágio, o que neste momento é legalmente possível, e se a unidade se vê que é viável, a Prograde entende que pode levar essa proposta para que o Consune aprecie. E se o Consune deliberar por isso, por que não fazer uma nova
edição de ofertas, né, incluindo agora novas disciplinas. Mas isso, por enquanto, não falamos de retomada de calendário, né? O calendário acadêmico foi uma retomada de forma oficial, se for possível, mas em outro bloco, talvez, eu poderia falar desse assunto, porque esse assunto ele tem mais informações, exige um pouco mais de profundidade, né? Mas é isso. Muito obrigado, professor Israel. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, nosso primeiro bloco, a gente volta no segundo momento. Muito obrigado.